Bom, gente, eu pedi sugestões de temas lá no Facebook e aí várias pessoas surgiram fazendo um monte de perguntas. Então eu achei interessante, vou tentar gravar esse vídeo aqui respondendo algumas pessoas, tá? Algumas respostas eu não tenho, as outras eu até respondi lá. Mas como nem todo mundo tem acesso ao meu Facebook, então eu resolvi gravar as respostas e deixar aqui disponível no canal, tá? Aí eu vou tentar passar algumas perguntas aqui. Eu preciso do meu óculos, que eu já não tô lendo mais nada sem ele. Vamos lá. Andréia Maria, que me perguntou: extraterrestres têm a capacidade de se tornar invisíveis a olho nu e a ficar no meio de nós? Bom, eu acredito que sim, tá? Essas respostas todas são as que eu percebo, as coisas que eu percebo em projeção e as coisas que eu acredito, gente, tá? Através das minhas percepções, da visão que eu tenho. Então, se eles têm essa capacidade, eles possuem, seres de outras raças possuem mais conhecimento tecnológico e conhecimento de manipulação energética. Então, é perfeitamente possível que algum esteja próximo de nós em determinado momento e a gente não esteja conseguindo vê-los, porque eles estão numa outra dimensão. Eles estão com um corpo físico, né, que está vibrando numa outra frequência, diferente dessa que nós percebemos. Então não tem problema nenhum, tá? E uma outra menina até falou, que ela acrescentou, né, que pelo que ela tem estudado, eles podem inclusive estar encarnados no nosso corpo. Tá, é assim, a gente encarna por atração, né, por compatibilidade energética. Então, para um ser de uma outra raça que já vem encarnando há muito tempo num corpo compatível lá com a vibração dele, é um pouco difícil ser atraído e encarnar num corpo humano aqui, vibrando nessa frequência. Mas não é impossível. Para isso tem que haver compatibilidade energética, tá? A essência, a consciência tem que ter compatibilidade para poder se manifestar através de um corpo, né? O corpo nada mais é do que um veículo utilizado para manifestar a consciência. Então é preciso que esse corpo tenha compatibilidade energética com aquela consciência, tá? Bom, aí depois tem um menino, o Luciano, que diz que sempre, desde pequeno, ele sonha em ambiente de guerra ou relacionado com a área militar. Isso tem algum significado? Pode ser reminiscências, pode ser rememorações de vidas passadas, vai depender do tipo de guerra que ele está vendo. Se são guerras, porque eu acho que ele até completou aqui, eu não sei se são guerras futuristas. Às vezes a gente tem acesso mesmo, quando a gente está no plano astral, há coisas que estão rolando por lá que pra gente, quando volta, a gente acha que é futuro, mas está acontecendo lá no presente. Então a gente tem acesso à tecnologia, a tudo que está se passando do lado de lá. E a gente traz com frequência para cá, né? Se você começa a trazer sempre, você começa a perceber todos os detalhes daquilo. Então, tanto pode ser rememorações de uma vida passada, quanto pode ser que realmente isso esteja acontecendo no astral e você esteja trazendo para cá, tá? Essas visões que você está tendo do lado de lá. Meire, eu gostaria que a Inês pediu, Meire, eu gostaria que você falasse sobre essa mulher que aparece em sonhos, de cabelos claros, se você teve mais sonhos com ela. Deixa eu até ver aqui, gente. Eu imagino que esses seres que eu já relatei, que eu já vi em projeções, né, que eles têm os cabelos bem brancos, quase louro, bem esbranquiçado mesmo, e os olhos são azuis, assim, um azul cintilante mesmo, sabe, faísca. E desde menina eu sonho com eles. Então eu acredito que sejam seres de outras raças, tá? Não é raça humana. É porque assim, a gente fala raça humana porque está reencarnando há muito tempo aqui na Terra, então já adquiriu todo esse modelo, né, do nosso corpo humano. Existem raças que são bem parecidas com o nosso modelo anatômico também, mas só que não são provenientes da Terra. Eles estão encarnando há muito tempo em outros planetas, em outras galáxias, né? Então, mas eles possuem uma compleição física bem parecida com a nossa. Então eu acredito que esses que eu vejo, né, nas minhas projeções, que desde menina eu percebo a presença deles, pode não ser, mas gente, isso não tem nada demais não, tá? É porque quando você é configurado para ter uma percepção melhor, quando você consegue perceber frequências diferentes das que a gente está acostumado aqui,
a gente vai perceber todos os seres que estão vibrando nessa frequência. Então é só caso de percepção mesmo, de configuração, não tem mistério nenhum. Não quer dizer que eu sou especial, não, e que as pessoas que veem esse tipo de... Não, a gente consegue ter uma percepção melhor. E eu acredito que o planeta esteja caminhando para que muito mais pessoas tenham essa percepção. A gente está mudando a frequência. O planeta está mudando a frequência, o nosso corpo está mudando a frequência justamente para ampliar essa nossa percepção. Nós vamos começar a perceber sons, perceber imagens que até então a gente não percebia, porque o nosso órgão físico era configurado para trabalhar dentro de uma determinada faixa de frequência, né? Então é como assim, antes a gente estava configurado para perceber só o AM, e agora está mudando tudo, o nosso corpo está se adaptando para poder pegar o FM, tá? Então é mais ou menos assim. Deixa eu ver. Cadê? Me perdi, olha só. Fui botar aqui, me lasquei. Peraí, deixa eu achar. Complicado, peraí. É porque eu fui colocando tanto capacidade, né? Ganhos, tal. Isso aqui é interessante. A Dalva perguntou: como a mediunidade desequilibrada pode adoecer nosso corpo físico e como nos proteger disso? Tá? A questão é o seguinte: não é que a mediunidade nossa fique desequilibrada. Tá? Nós produzimos bioenergia, né? Nós produzimos bioeletricidade. Então, a mediunidade é só assim, ela como é que eu vou... Quando a gente está supercarregado dessa energia, quando a gente tem muita energia, que a gente está produzindo muito e a gente não descarrega isso, esse excesso de energia no nosso corpo pode nos causar desequilíbrio celular em todo o nosso organismo. Tá? A gente está com uma energia ali acumulada. Então a gente precisa descarregar essa energia. Como é que a gente vai descarregar essa energia? Através do passe, do jorrei, do reiki. Você está descarregando, você está doando um pouco dessa energia que ela, de certa forma, ela te faz mal. Quando você incorpora, quando você vai no centro, você faz um trabalho de mediunização, de incorporação, você também está descarregando essa energia, porque você precisa... Todo o teu corpo utiliza essa energia para poder fazer para ter essa aproximação desse espírito, porque geralmente os espíritos que incorporam na gente, que nos mediunizam, eles estão numa frequência bem diferente da nossa. Então, para a gente poder se tornar compatível a eles, a gente tem que alterar a nossa frequência. E isso faz com que a gente gaste energia. Tá? Então é uma forma também de você... Então quando você dá passagem para espíritos, tem pessoas que dizem assim, eu preciso exercitar minha mediunidade, porque senão essa energia fica estagnada no meu corpo e vai fazer eu adoecer. Não é a mediunidade, é o processo que te facilita a você liberar essa energia que está estagnada. Não, porque é a caridade que eu estou fazendo. Não é bem assim. Tá? Eu sempre bato nessa tecla, que a pessoa acha, não, então eu tenho que ir para o centro para incorporar, para dar passagem para os espíritos sofredores. Não, não tem essa necessidade. Existe um monte de formas de você se liberar dessa energia. Até você caminhando pela terra, você está descarregando. Você tem que ter cuidado, você tem que se perceber. Eu, por exemplo, eu começo a queimar as lâmpadas de casa. Terrível, os aparelhos. Então, quando eu percebo que eu estou assim, eu vou para o quintal, descalça, para deixar um pouco de energia na terra. Tá? Então, você aplicar o passe numa pessoa, aplicar o reiki e tal, é até melhor, né? Porque você está ajudando uma outra pessoa e descarregando esse excesso de energia. Deu para entender? Não é a mediunidade em si que vai adoecer. É o excesso de energia que você carrega no seu corpo, que é preciso você descarregar de alguma forma, tá? Acho que eu deixei até isso aqui bem claro para a menina, né? Que de repente você com esse excesso de energia, você adoece e não tem nada a ver com os espíritos. Eu até estou lendo aqui o que eu complementei para ela. Não quer dizer que por você não exercitar a sua mediunidade, eu quero deixar isso bem claro, que muita gente me procura e fala, se eu não exercitar minha mediunidade eu vou adoecer, porque os espíritos vão me castigar, porque eu tenho que fazer, isso é uma missão. Não é assim não, gente, tá? O que vai causar a doença é o seu desequilíbrio.
energético, aí teu corpo começa também a não reagir bem, você começa a causar um descontrole em cadeia na tua organização celular, porque você está trabalhando sobrecarregado. Acho que ficou bem claro, né? Deixa eu pular para outra aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, esse aqui, o menino perguntou: Bom dia, o Marcos. Você acredita nas almas gêmeas e reencontros, nas reencarnações por causa disso? Gente, a minha visão de alma gêmea talvez seja um pouco diferente. Aí eu vejo a visão bem energética e não romanceada, tá? Quando nós somos criados lá, quando a gente é um princípio, uma simples molécula, um simples átomo, nem molécula, um átomo, que depois vai se juntando até formar moléculas, e até chegar a ser uma molécula de inteligente, né? Que aí você, por atração, você vai se formando até formar um corpo, né? Por aí vai. Mas às vezes no meio desse processo há uma fissura, tá? Uma fissão, e aí aquela célula que era única, ela se divide. E aí cada uma vai para um lado, adquirindo conhecimento, já era um princípio inteligente, cada uma vai adquirindo conhecimento, mas cada um de nós tem uma vibração única. Cada um de nós, átomos que fomos criados lá pelo Criador, pela fonte maior, possui uma vibração única, específica. Então, quando essa molécula, que aí ela já era uma molécula, ela se dividiu, criou-se dois seres, duas consciências com o mesmo padrão vibratório. E cada uma seguiu pelo espaço, cada uma foi adquirindo seus conhecimentos. Só que, às vezes, muito raro acontecer isso. Elas são atraídas. E aí, de repente, estão no mesmo estágio evolutivo, foram atraídas para o mesmo planeta, onde se acoplaram a corpos iguais, a corpos físicos iguais. E aí há essa identificação quando elas se reencontram. Mas isso é muito, muito raro acontecer. Tá? O que mais acontece aí são espíritos, são consciências que foram criadas às vezes numa mesma época, que trilharam o mesmo caminho, que passaram pelas mesmas galáxias, pelos mesmos planetas, possuem muita coisa em afinidade, mas cada uma tem um padrão vibratório próprio, mas possuem afinidades. Elas têm padrão vibratório próprio, mas estão vibrando dentro da mesma faixa frequencial, né? É porque assim, é como rádio, a gente não bota lá 100,97 é a rádio tal. Se você pular para 101,97, mudou a rádio. A nossa frequência é tão detalhada que, digamos assim, que cada pessoa é 100,9 milhões e não sei o que lá, e 1. Aí o outro é 2. Entendeu? Um númerozinho, um dígitozinho que mude lá, já te torna único. Então, a alma gêmea, ela, dentro dessa minha visão de como me foi explicado, eu até passei mais ou menos essa visão no livro. Eu acho que eu não fui bem explícita, talvez, porque isso me foi passado já tem um tempo. E depois eu nem procurei saber mais sobre isso, porque eu entendi e achei que me convenceu, tá? Dentro da minha verdade, eu digo, faz sentido e ponto, e acabou e morreu ali. Então, a alma gêmea seria duas consciências exatamente naquela frequência, do 100.900 e não sei quanto lá, um, e o outro também, ser um, entendeu? Aí você poderia falar de alma gêmea, elas vieram da mesma partícula, né? Agora, o que a gente vê muito aí, que também é difícil acontecer, tá? Não é fácil, você tá na mesma frequência, mesma faixa frequencial, e às vezes bem próximos um do outro. Aí você acha que é a sua alma gêmea. Não é, é uma compatibilidade muito grande, há uma identificação muito grande, mas não chega propriamente a ser a sua alma gêmea, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Aí foi a resposta que eu dei aqui pro Marzo, né? Deixa eu ver outras. Eu vou tentando passar assim pra gente... já perdi de novo aqui, vamos lá. Extraterrestres... Cadê as respostas? É porque, engraçado, a gente vai botando aqui no celular, não vai... Eu não vou atualizando.
Tá. O Carlos Gomes me perguntou: conte-nos se você acredita em vidência, em cartomancia, se acha certa pessoa viver disso profissionalmente. Gente, eu não aconselho ninguém. Eu acredito porque eu vejo possibilidade de uma pessoa conhecer o futuro. É porque, na verdade, ela não está conhecendo o futuro, ela se desdobra, então ela consegue, e com a consciência dela, às vezes ela está ali na frente da pessoa que está se consultando. Existem duas maneiras disso acontecer, tá? Ou ela realmente é médium, e aí um espírito que está trabalhando com ela, que está numa outra dimensão, você faz uma pergunta: isso vai acontecer? Então você está aqui no presente, você está fazendo as suas escolhas aqui no presente. Isso está plasmando um futuro, tá? É porque tudo que está acontecendo aqui está acontecendo do lado de lá, numa outra dimensão. Só que lá, como não tem tempo, as coisas acontecem, vamos dizer assim, mais rápido. Não tem tempo, não dá pra gente falar em mais rápido ou mais devagar, né? Mas acontece. Aí esse espírito ele consegue ir lá na outra dimensão, acessar e ver o que está acontecendo do lado de lá, pelas escolhas que você está fazendo aqui. Aí ele volta e sopra no ouvido do médium, o médium diz para você tudo o que vai acontecer, tá? Esse é um caminho da vidência. Ou então esse médium consegue se desdobrar, ele entra em transe, ele se desdobra, ele vai lá, acessa a informação e traz para você aqui. Existem médios capazes de fazer isso, tá? Agora, as pessoas começam a cobrar por isso. E aí, somos humanos. Começa também muita ilusão, charlatanismo, então tem que ficar ligado. Eu não aconselho esse tipo de coisa. Quando eu era mais nova, eu até fui em algumas, vou confessar. Mas eu não aconselho por quê? Primeiro que tudo depende do nosso livre-arbítrio aqui. Então, muita coisa, assim, agora, nesse exato momento, eu estou plasmando um futuro lá. Mas se daqui a um minuto eu mudar minha maneira de pensar, o futuro lá já está todo alterado. Então, eu acho improdutivo você fazer isso. A melhor coisa é você pensar bem no presente, você se focar no presente. Eu estava até vendo que o Saulo, acho que hoje, gravou um FAQ, ainda não assisti, falando do momento presente. É muito importante, gente, a gente se manter no presente, fazer boas escolhas agora. Não se pegar nem no passado, nem no futuro. É aqui, o aqui e agora. Se a gente fizer boas escolhas agora, a gente vai colher coisas legais ali no futuro. Porque o que a gente está fazendo aqui está se plasmando do lado de lá. E já está acontecendo do lado de lá. Né? Então, isso é uma engrenagem que é difícil de explicar. Né? É muito engraçado. E quando a gente sai em projeção com lucidez, você consegue ter essa percepção da não existência do tempo. Mas é tão difícil, a gente é tão condicionado ao tempo aqui, que é difícil você trazer isso para cá e explicar às pessoas como funciona. Por isso que o interessante é cada um ter a sua própria visão, sua própria projeção. Mas, para a gente ter a nossa própria projeção, é importante respeitar o nosso tempo interno. Tudo depende do tempo, né? A gente está amadurecido para essas coisas acontecerem, tá? Não sei se fui clara, não tanto. Deixa eu ver o que mais. Esse aqui, o Marcos Lima, me perguntou se o ateísmo é um caminho para a evolução. É um papo meio complicado, porque, assim, eu acho que eu vou fazer um vídeo falando sobre ateísmo, porque existe, acho que há pouco tempo aí o Papa até falou, né, que ele prefere um ateu sincero, ou ele usou uma palavra assim, do que um católico hipócrita, um ateu espiritualizado do que um católico hipócrita, alguma coisa assim. Que realmente é independente, sabe? A gente vivenciar o plano espiritual, a gente acreditar na vida após a morte, é independente de você acreditar nesse Deus que pintaram aí pra gente. Tá? Então, assim, esse Deus que pintaram, que foi criado por nós, homens, ele nos priva de muita coisa. Então, a gente, para poder vivenciar o outro plano, uma outra dimensão, mas com a mente aberta, para a gente poder realmente compreender as outras coisas, a gente tem que se libertar muito daquela imagem do Deus antiguinho lá, mas isso é um papo mais pra frente. Vamos ver. A Ivone Alves, qual a diferença entre extraterrestre e espírito? Bom, é que alguns extraterrestres, alguns seres
que se comunicam conosco e que são de raças fora daqui da Terra, eles se manifestam através de um corpo mais sutil. Eles estão se manifestando numa outra frequência, né, numa outra dimensão, aonde eles vibram numa outra frequência, que não são também perceptíveis aos nossos órgãos físicos daqui, né? Mas eles estão, às vezes, na mesma frequência dos desencarnados daqui. Porque quando a gente desencarna, né, a nossa consciência continua num corpo mais sutil. A diferença é que os desencarnados da Terra, eles estão ali esperando uma oportunidade para se manifestar de novo através de um corpo mais denso, de um corpo físico. E alguns extraterrestres não, eles estão manifestados ali, daquela forma, eles não estão esperando para entrar num corpo mais denso, eles se manifestam através daquele corpo mais sutil mesmo. Por quê? O planeta que eles vivem, o local da onde eles vêm, a frequência deles, a vibração deles é aquela. É natural deles aquilo. Então, muitas vezes a gente sai no astral, você pensa que você está falando, porque alguns, é o que eu falei, possuem a complexão parecida com a nossa. Eles são parecidos com nós humanos, né? Então, o corpo físico deles, embora seja mais sutil, é bem parecido com o nosso. Aí a gente pensa que a gente está falando com um humano desencarnado, quando na verdade é um espírito que veio de outro planeta para se comunicar com a gente. Meio doido, não vamos internar não, tá? Deixa eu ver. Toda hora eu aperto onde eu não tenho que apertar, isso é complicado. Deixa eu ver. Onde é que estava? Lá embaixo, né? Tá. Diferença entre... como firmar a cabeça, foi o Rogério Perrone. Como firmar a cabeça na hora da incorporação? Gente, eu não tenho muita experiência de incorporação. Eu trabalhei 1 ano incorporado, tá? Numa casa espírita, e eu consegui trabalhar com um caboclo e com um preto velho, né? E o que eu percebi, e que também acho que foi bem legal, né? O meu estudo dentro do kardecismo fez com que quando eu permiti essa incorporação, eu ter noção que o meu espírito não saiu do corpo e o outro espírito entrou aqui. Isso é muito importante para os médiuns terem ciência disso. O nosso espírito não sai e dá passagem para um outro espírito. Não é isso. Eu canso de falar, é como se fosse um celular operando com 2 chips. O controle é seu, sabe? Você não pode deixar que esse espírito chegue e ele está se manifestando através do teu corpo físico, para que outras pessoas daqui possam percebê-lo com mais facilidade. Então ele usa do teu aparelho fonador para poder falar, ele usa do teu corpo para poder passar os passes, né? Mas isso só para ele poder ser melhor percebido pelas pessoas que estão aqui. Ele só está se manifestando através do teu corpo físico, mas a tua consciência continua no teu corpo. E quem comanda é você. Então, muitos médios que deixam que o espírito chegue todo revoltado, se jogue no chão, faça estardalhaço, é falta de educação mediúnica. É um médium que não foi bem informado, porque também antigamente tinha isso, né? A gente não tinha acesso à informação, então diziam, não, o espírito chega e domina, é possessão. Né? Há casos de possessão, tá? Não tô dizendo que não exista. Existem casos sérios de possessão. Mas a pessoa tem que estar num estado já da consciência completamente dominada para que um espírito venha e domine realmente e te apague. Ele tem que ser muito um conhecedor de manipulação energética, de eletromagnetismo, para ele poder induzir a tua consciência ao sono e tomar conta de você. Não é qualquer espírito que faz isso. Né? Então, nos centros, embora a gente saiba que tem espíritos evoluídos, primeiro, o espírito evoluído não vai querer nunca te fazer mal. Então, se o espírito já chega dominando, fazendo você cair, fazendo você gritar, não é um espírito bom. Já fica desconfiado, já fica ligado nisso. Tá? Se ele chegou já fazendo arruaça, não é legal. Né? E a maioria das vezes, esse camarada, ele só te influencia, porque você não tem educação no sentido de conhecimento, né? E aí você permite que ele faça gato e sapato de você. Então, moçada, a gente que está incorporando aí, fica ligado, você está no controle da situação, não deixe se dominar.
tá? Porque até isso vai condicionando a sua mente a ser dominada. Aí de repente você topa com um espiritão desse aí do mal, vai fazer o que bem entender contigo. Então, fica ligado. Deixa eu ver o que mais. Tal. Né? Onde eu tô? Aqui. Olha, tanta pergunta legal, eu não sei se eu vou dar tempo de responder todo mundo. Estou respondendo aqui mais ou menos na ordem, tá? Deixa eu ver o que mais. O Fernando pedindo para eu falar de vida após morte. Gente, é tão sem graça, até brinquei com ele. É continuação daqui, né? É continuação daqui. Por isso que a gente tem que viver bem aqui, para quando a gente desencarnar bem, continuar o que está fazendo aqui. Né? Assim, eu vejo que tem pessoas que querem, eu quero ajudar do lado de lá. Você está ajudando aqui? Vamos fazer aqui. Se a gente fizer aqui, a gente vai fazer do lado de lá. Seja quando nós desencarnarmos, né? Ou seja em projeção astral. É simples, não tem problema. O Veco, não sei, Capelete, me pediu para falar sobre mandeísmo. Sinceramente, eu nunca ouvi falar disso. Eu teria que pesquisar. Sim, ele até falou, tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Eu nunca ouvi falar. As coisas que eu não sei, não adianta, né? Aí o Tiago Santana pediu para falar das energias, como elas influenciam nossos sentimentos e emoções, como identificar a ação delas em nosso corpo físico, sabendo se são nossas ou são externas. É difícil. Autoconhecimento sempre. Você tem que ser sincero com você. Né? Como é que a gente vai identificar que aquilo é nosso ou não? Nos conhecendo. Como é que eu vou identificar se essa roupa aqui é minha ou não? Conhecendo meu guarda-roupa. Não tem jeito. Por isso que todo espiritualista bate na tecla do autoconhecimento. Você tem que ser muito sincero. Se observar, você está bem? Começa a vir pensamentos ruins, você sabe que aquilo não é seu. É alguém te influenciando. Mas, ao mesmo tempo, é o seguinte: se esse espírito conseguiu penetrar na tua mente e te trazer essas informações, é sinal o quê? Que de alguma forma você está compatível com ele. Então vamos analisar. O que eu fiz? O que eu estou fazendo para me tornar amiguinho desse camarada que está querendo vir aqui e me infernizar? Né? Às vezes a gente pensa que é santo. Não fiz nada. Mas numa briguinha boba você desejou mal para o outro. Você falou mal do fulano. Você fez intriga. E por aí vai. Quantas coisas ruins que a gente não pensa, que a gente não faz, que a gente não fala e que não se dá conta. Né? Então, são essas coisas que vão nos colocar em contato direto com a moçada que quer sacanear a gente. Se a gente não tiver noção disso e você ser sincero ao se analisar, você vai achar sempre que isso aí ou é meu pensamento. Você tem que ter discernimento de quem você é, você se conhecer bem, para você poder saber se aquilo é influência externa ou não. Se é você pensando mesmo, se é a sua mente. Né? Você tem que. Infelizmente não tem fórmula mágica para isso. É autoconhecimento, sinceridade, autoconhecimento, né? Existem alguns indícios, é o que eu já falei em alguns vídeos, até assim, alguns sinais de que você não está sozinho. Eu costumo sentir arrepio, né? Eu expliquei num vídeo que pelo fenômeno da bioeletricidade. Então, quando alguém se encosta, algum espírito aqui se aproxima, ele vai roubar meus elétrons, então isso faz com que eu fique arrepiada. Né? É o mesmo mecanismo da eletricidade estática, quando a gente encosta o braço assim num monitor de TV, né, que está apagando, é mais ou menos por aí. Então eu tenho alguns sinais de que aquela energia, aquele pensamento ruim não é meu. Né? Às vezes dor de cabeça, porque eles induzem a aproximação de um espírito às vezes mais denso, você não percebe, mas ele vai interferir no teu corpo físico. Aquela energia, ao entrar em contato com a sua, quando ele se aproxima muito do teu campo áurico, mesmo que você não esteja compatível, que você não esteja vibrando igual, às vezes sofre alguma interferência. E aí causa uma dorzinha de cabeça. Então você tem que se observar também. Se você tem alguma sinalética te mostrando que aquilo não é seu, que há interferência externa, o apito no ouvido, né? Às vezes ao se aproximarem a gente escuta, por quê? Porque eles estão vibrando
numa outra frequência, e aí quando a gente tem essa percepção um pouquinho maior, você consegue captar aquela onda que foge ao padrão da nossa faixa de alcance. Então aí ela, como ela ainda não está bem ajustada à nossa percepção, ela aparece como? Ela vai aparecer, a gente vai interpretá-la como um ruído. Né? Ela não tem. Às vezes eles estão até falando mesmo, e a gente escuta um igual de rádio, de TV. Né? A gente está percebendo bem longe aquela frequência, mas ainda não está identificando totalmente. Tá? Então, mas aí você tem que ficar ligado nesses sinais, que são esses sinais que vão dizer se aquilo é externo ou é nosso mesmo. Não adianta, é só o tempo mesmo e experiência, né, para a gente poder. O Leandro Oliveira pediu para falar de Exu. É um tema polêmico e precisa ser esclarecido. Precisa. Muita gente tem medo. São guardiões, porque são espíritos que trabalham bem próximo da gente. Tá? Então, assim, eu acho interessante a gente frisar que é como se fosse assim, o Exu é a denominação da Umbanda, né, misturado com Candomblé e tudo. A Umbanda pegou essa energia para trabalhar com determinados espíritos que vibram dentro dessa mesma energia. Então, mas só esses espíritos na Umbanda, eles são guardiões, eles são até do bem. A gente tem aquela visão da coisa ruim, mas não, é porque eles trabalham com essa energia nossa, mais próximo de nós. Então eles conseguem fazer os trabalhos assim, eles vêm até tiram espíritos ruins que estejam aqui próximo da gente, porque eles conseguem, eles não precisam descer a vibração para poder se aproximar de nós, eles já estão próximos. Então eles conseguem até ficar mais perto da gente mesmo, até nos influenciar mais. Só que eu não sei até que ponto alguns espíritos que vibram no mal se apropriaram desse nome para fazer maldade sob o nome deles. Entendeu? Então é meio complicado, porque eu sei que aí alguém diz, não, mas já eu conheço caso de espírito que veio, que disse que era isso e que fez maldade. Eu também. Mas eu creio que são mais espíritos que se apropriaram desse nome, né, para poder praticar o mal que eles trazem dentro deles. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que vale a pena depois eu explicar um pouquinho melhor, mas até lá na frente eu vi que alguém pediu para eu falar de Candomblé. Eu não tenho não tenho nenhum conhecimento, nenhuma propriedade, assim, não tenho nenhum estudo para falar sobre Candomblé e até sobre a Umbanda. A Umbanda, o que eu falo é o pouco que eu conheço. Eu tento passar para vocês o que, pelas minhas andanças, pela minha família, tá? Mas não eu realmente eu não sou estudiosa do assunto, pesquisadora não. Eu agora até recebi um convite para ir num centro, num terreiro de Candomblé lá na Bahia, para conhecer melhor toda a religião. Eu achei bem interessante, fiquei grata. Se eu tiver realmente condição, eu pretendo até frequentar para poder trazer o conhecimento para vocês. Mas vou me programar direitinho, porque eu fiquei muito honrada até com o convite. E assim, vou tentar ver se eu posso, realmente se eu consigo ir lá na Bahia para estudar, para pesquisar, para poder trazer para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Ellen, nossa Ellen, beijo, ó. Tempão que eu não te vejo. Minha amiga Ellen, que foi lá no SEC comigo alguns anos atrás, a gente foi lá no sítio São Damião. Como fica a nossa energia e do ambiente por ser carnaval, né? Como somos influenciados pelos foliões de plantão no umbral e as repercussões energéticas em massa. Saudade de ti, meu amor, também, saudade de você. Então, Ellen, eu falei até agora há pouco, eu gravei um vídeo falando disso, que a energia tá aí. Realmente a gente tem que se cuidar, né? Você tem que se policiar, você saber onde você está indo, você selecionar o ambiente que você está frequentando, porque eles estão realmente a toda por aí, doido para pegar alguma presa, né? Para poder se encostar e sugar toda a energia. Então, vigiar e orar. A gente tem que ficar realmente atento, né? A energia tá pesada, não só por ser carnaval, mas porque também, ultimamente, a gente está jogando muita coisa ruim no ar, gente. Esse clima de revolta, por causa de política, por causa de dinheiro, por causa de tudo, a gente está jogando só pensamento ruim na psicosfera aqui do nosso país, né? Então, isso tudo tá aí, ó, tá ao nosso redor.
Aí basta você estar em sintonia que você vai captar tudo de volta para você. Todo lixo que está no ar, ele volta para você por sintonia. Se você estiver bem, se você estiver em equilíbrio, tranquilo. Você vai conviver, você vai até entrar. É lógico, volta a falar dos médiuns esponja. Você tem que se conhecer. Tem as pessoas que são configuradas que, mesmo que elas estejam bem, elas atraem. É como se elas tivessem um imã dentro delas. Tá? Por eletromagnetismo, elas vão atraindo todo tipo de energia que tem no ambiente. Mas a maioria de nós não acontece isso, não. A gente só atrai se a gente estiver com afinidade com aquela coisa lá, se a gente estiver compatível, se a gente estiver na mesma frequência. Então, é só se observar. Se você está num ambiente que está legal, que você percebe que as pessoas estão só se divertindo, é um ambiente familiar, é uma coisa legal, e você se conhecendo, sabendo que você está com essa intenção ali, show, divirta-se, né? Agora, se você vai para um ambiente mais pesado, que você sabe que ali está rolando energia do sexo, muita bebida, muito e você continua ali, é porque você gosta. Se você gosta, você está afinizado com o ambiente. Então segura a pemba. Segura, meu amigo, porque naquele ambiente ali o que mais tem são espíritos doidos para se encostar em alguém e sugar energia. E aí, como é que eles vão sugar energia? Te incitando a fazer o que eles querem. Ah, se eles se alimentam de sexo, eles vão te colocar na cabeça que você tem que libera geral, que é para eles se alimentarem daquela energia. Se eles se alimentam da energia da bebida alcoólica, eles vão te induzir a beber. Ah, bebe mais, bebe mais, bebe mais, porque eles se alimentam daquele tipo de energia. Então, mas você estava afinizado. Você deixou que eles se aproximassem, fizessem a sua cabeça, entrassem na sua mente, porque estava compatível a eles. Então a gente tem que ficar ligado, tá? A responsabilidade é sempre nossa. Né? Salvo, volto a falar, os médiuns esponjas. Mas aí você tem que se conhecer bem e saber que você é assim. E aí você tem que se resguardar também. Pô, se você sabe que você é um médium esponja, você vai para qualquer lugar? Tem que também saber se proteger, né? Com conhecimento, com o tempo, você vai percebendo até onde você pode frequentar. O Diego Nunes me pediu para falar sobre as marcas de nascença, a relação delas com encarnações anteriores. Às vezes, a gente sofre uma coisa tão forte numa outra encarnação, no nosso corpo físico, que aquilo fica marcado na nossa essência. Então, quando a gente está próximo de um outro corpo físico em formação, a gente transfere aquela informação para aquele corpo que está sendo formado. Entendeu? Isso pode acontecer. Eu acredito que essas minhas manchas aqui também, que eu tenho desde pequena, elas começaram a crescer depois, mas aí também porque estava dentro da minha informação. Eu tenho para mim que isso aqui eu já passei por uma queimadura forte, né? Então isso marcou muito a minha essência. O meu corpo físico foi queimado lá na fogueira, lá atrás, né? Mas aquilo me marcou muito, porque eu tive uma visão que eu tinha um cabelo enorme, longo, e aí na hora que me botaram para queimar lá, o meu cabelo enroscou no meu braço, eu vi o cabelo enroscado, eu chego a ficar arrepiada falando, né? E aquilo, e eu sempre tive coisa com o meu cabelo, né? Quem me conhece sabe. E eu tinha uma loucura pelo meu cabelão enorme. E aí é tão engraçado, eu falo isso, a emoção aflora, porque é uma recordação muito viva. Né? E por isso que passou da minha, é capaz de outras encarnações, eu tenho que superar isso para em outras encarnações eu não trazer essas manchas para o meu corpo físico novamente. Né? Na hora, e eu gosto de contar porque é uma forma de catarse, né? A gente vai colocando para fora até me libertar disso, conseguir falar sem me emocionar, ainda não tô no ponto. Porque na hora que eu percebi mesmo que não tinha mais jeito de eu ser salva foi quando eu vi o meu cabelo, que eu amava tanto, já pegando fogo embolado no meu braço. Né? Então, aquilo marcou a minha consciência, o meu corpo físico queimou ali e a minha essência ficou com aquela marca, ficou gravado nela. Então, nas outras vezes que eu me aproximei de um embrião para poder formar aquele corpo físico que eu iria ocupar, eu passei aquela informação para o corpo. Né? E aí aconteceu. Eu acho que elas se manifestaram porque algumas marcas também são de nascença mesmo. Você é tão forte, tão intenso,
que você já plasma no teu corpo físico. Outras você vai plasmar no teu DNA. Então, em determinadas situações, que são até chamadas doenças autoimunes também, em determinada situação da sua vida, é como se acontece um gatilho e aquilo desencadeia e aflora. Tá? As minhas manchas, diz a minha mãe que elas afloraram com 5 anos. Eu devo ter passado por algum trauma que resgatou aquela imagem lá atrás e fez com que surgisse de novo no corpo. Aí elas ficaram um tempo estagnadas e aí mais tarde, acho que a coisa de uns 5 anos atrás, alguma outra coisa desencadeou o gatilho novamente e fez com que elas se expandissem um pouco. Agora eu consegui travar. Né? Ainda não tá 100%, eu tenho que descobrir o que causa esse gatilho. Então, por isso que eu tô até falando, porque é legal colocar para fora para poder descobrindo aos poucos a causa, né? Bom, deixa eu ver. Carlos pediu para falar sobre charlatanismo na vida espírita. Eu já tinha falado lá em cima, né, o negócio da vidência, que a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitos... Como, assim, alguns médios conseguem esse acesso, começam a ganhar dinheiro com isso. Ele vai lá ver, aí depois a pessoa que acontece aquilo, vai espalhando e ele começa a ganhar dinheiro. Mas aí, muitas vezes também, ele acaba que começa a inventar coisas, porque vê que o dinheiro começa a surgir e vai inventando coisas. E há também aqueles que não veem nada e que aí falam para a pessoa e a pessoa se autossugestiona. Então tem de tudo nessa vida, gente. A gente tem que tomar cuidado com tudo. Bom senso sempre, né? Deixa eu ver o que mais. Samuel pedindo para eu falar sobre pretos velhos e uma outra pessoa também pediu. Eu acho que eu já gravei um vídeo falando sobre eles, são meu xodó. Eu nasci no dia 13 de maio, então tenho uma forte ligação com o preto velho, com essa falange linda, maravilhosa que trabalha dentro da Umbanda, né? E que alguns dizem que eles são espíritos muito evoluídos e que estariam trabalhando naquela forma porque eles querem parecer humildes, mas eu acredito que alguns são assim mesmo, tá? Que vieram mesmo da África, a última encarnação deles foi lá na África, trouxeram conhecimento pra gente aqui e continuam nessa forma por abnegação, porque querem, porque são assim, e não é dizer que porque eles vêm por humildade. Não, eles são assim, gente, qual o problema? Né? São espíritos que trazem conhecimento pra gente e que eles vêm dessa forma porque foi a última encarnação deles mesmo. Né? Conviveram conosco porque os espíritos que foram trazidos da África como escravos, eles, de certa forma, eles já tinham causado muito sofrimento. Por afinidade, por atração, quando eles foram parar lá, né, no meio da África e tal, da maneira como eles vieram, muitos já tinham, da última encarnação também, é como se fosse assim, um grupo que combinou de vir porque eles já tinham escravizado os outros povos até em outros planetas, tá? E aí eles vieram dessa forma, já sabendo que isso era uma coisa que estava acontecendo no nosso planeta e que eles seriam escravizados também, mas que eles teriam que passar por isso para evoluírem também. É meio complexo a gente falar, né? Mas há toda uma história por trás disso tudo. Então, são espíritos que, de repente, já vieram até de outros planetas, mas que eles estão, na última encarnação, nessa forma mesmo, de africanos, né? De espíritos que vieram para cá, trabalharam como escravos, mas que souberam passar pela dor da escravidão com sabedoria, que souberam passar com entendimento, com compreensão, e aí continuaram trabalhando ali para nos ajudar, tá? Então, assim, eu não vou muito nessa de que eles estão querendo adquirir essa forma para passar humildade. Pode até ser que um outro aconteça isso sim, não estou dizendo que não. Mas vamos parar um pouquinho de querer ser tão elitista, que foi isso que o kardecismo trouxe, querendo abafar o movimento da Umbanda, que não é por aí. Os caboclos muitos são índios mesmo, incas, que também reencarnaram, que vieram de outros planetas e reencarnaram aqui nesses povos para alavancar conhecimento espiritual principalmente, né? Então,
Bom, eu vou parar de falar um pouquinho disso, depois eu gravo um outro vídeo. Deixa eu ver. Eu acho que o vídeo tá ficando muito, já ficou muito longo, 44 minutos. Algumas respostas foram ditas e eu vou procurar responder mais aqui. Vou fazendo outros vídeos, senão fica muito cansativo, né? Tá bom, gente? Eu vou continuar ali dentro do Facebook, vou pegar mais perguntas, tá bom? E tentar responder mais rápido, porque eu acho que esse vídeo ficou muito longo, mas tudo bem, a intenção é sempre boa. Quem tiver paciência de assistir, assiste. Tá? Mais uma vez, muito obrigada mesmo e fiquem com a luz.